Hoje nós vamos continuar a nossa série, essa série sobre família, a ideia de Deus. O objetivo é mostrar ao longo destes primeiros patriarcas que a família deles foi afetada por suas decisões, por suas escolhas, e a afetação de suas famílias provocou um mal tão terrível para a geração deles e para todas as gerações subsequentes. Também aqueles que acertaram o passo, fizeram boas escolhas para suas famílias, essas bênçãos os alcançaram na sua geração e todas as gerações subsequentes também foram alcançadas pelas escolhas boas dos seus patriarcas. Então, a mensagem do Senhor, ela é poderosa para nos instruir, para fazer de nós pessoas melhores, pessoas mais capazes, pessoas mais próximas de Deus, mais parecidas com Ele, mais aptas para entrar no reino de Deus. Amém? Quem quer entrar no reino de Deus aqui? Tem certeza, irmão? Você pensa no reino de Deus? Num mundo tão bagunçado, tão caótico, a gente tem que pensar no reino de Deus, porque é a única saída, porque entra político, entra juiz, sai juiz, entra professor, sai professor, entra empresário, sai empresário, e o mundo continua piorando. O mundo continua piorando. A gente precisa guardar o nosso coração para que a nossa vida seja preservada diante do Deus Todo-Poderoso, né? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler em duas partes, capítulo 6, versículos 3, e depois nós vamos em Gênesis 7. Não sei se vai ter como aqui. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além dos 120 anos. Agora o 13, irmão, versículo 13. Versículo 13. Não, o versículo. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra. Que palavra dura, hein? Que coisa horrorosa. Essa verdade bíblica, essa instrução. A história de Noé todo mundo já conhece, todo mundo já sabe a história de Noé. Está no capítulo 6 de Gênesis. E a palavra hebraica para embarcação, aqui para a salvação da família de Noé, é Tebá. E ela define exatamente uma embarcação construída para este fim, para esta finalidade, construída por Noé. E o objetivo da arca era para que todos os seus filhos e toda a sua família e todos aqueles que ouvissem a pregação da justiça e do juízo divino pudessem adentrar a arca. Essa é a verdade da palavra do Senhor nesse texto. Portanto, é bom que a gente entenda que a arca não era um barquinho de final de semana, um veleirozinho, um iatezinho, um barquinho para a gente curtir um final de semana e dar uma volta num lago aqui, ou no Araguaia, no Tocantins. Não, foi uma embarcação enorme. Ela tinha cerca de 137 metros de comprimento. Tinha cerca de 23 metros de largura e cerca de 14 metros de altura.
o equivalente a um prédio de 5 andares da nossa época. Então, foi uma construção muito necessária para esse empreendimento que Deus tinha escolhido, para esse julgamento. E o objetivo desta construção era livrar a família de Noé e aqueles que crescem na mensagem de juízo, de justiça, pudessem ser salvos dessa catástrofe global, desta desgraça, dessa ruína terrível que só aqueles que sentem algum abalo e alguma situação como agora, mesmo terremotos, tudo sabem na própria pele o que é um cataclisma, um desajuste da natureza, né? Seja ele provocado por mau uso dos humanos ou por vontade direta de Deus para julgamento de determinadas pessoas. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 5 da sua segunda carta, ele confirma que na arca estavam 8 pessoas: Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Era uma construção enorme que Noé gastou cerca de 120 anos para construir. Não foi um mês, não foram 2 meses, não foram 12 meses, 36 meses, foram 120 anos, cerca de 120 anos para construir esta arca. Foi um trabalho ardoroso, difícil. Imagina, eu mexo um pouquinho com uma marcenaria amadora e eu sei o tanto que é difícil, mesmo usando ferramentas. Um dia desse eu tive que furar mais de 120 furos na madeira e eu fiquei com o braço assim, doído mesmo. Foi tomar banho, estava com a mão assim, imagina, serrar a madeira, derrubar a madeira na floresta, desfiar as madeiras, prepará-las, fazer os cortes, isso com ferramentas rústicas, não com ferramentas elétricas como temos agora. Depois, ir atrás do betume, né? Fazer todo aquele processo perigoso, que mexer com o betume, com o piche é perigoso, para que pudesse impermeabilizar aquela embarcação e ela pudesse resistir bravamente àquela fúria das águas que sobreviriam sobre toda a raça humana. Esta construção, ela foi bem pensada por Deus. Ela tinha 3 pavimentos, dentro de cada pavimento havia jaulas, havia ninhos para acomodação dos animais. Os animais, 2 pares de animais imundos e 7 pares de animais puros, mais as aves, e o resto, tudo na face da terra seria destruído. Vocês terem uma ideia, irmãos, as águas subiram acima dos montes mais altos cerca de 7 metros. Então toda aquela população, todos os amigos de Noé, todos os parentes de Noé, tudo aquilo ali estavam debaixo de um juízo divino. E esta que é a mensagem do texto que nós estamos lendo aqui. Noé ouviu a mensagem, Noé recebeu a mensagem e ele então precisava tomar uma decisão. Qual seria essa decisão? Fugir da tarefa, recusar a tarefa e dizer que essa tarefa era muito grande para ele, ou era absurda, tendo em vista que a região que ele estava nem estava chovendo há muito e muito tempo, nem chuva caía naquele lugar. Não tinha embarcações, não era apto aquilo ali. Então ele poderia muito bem falar, isso é loucura, eu estou com alucinações, não está certo isso. Mas diga para quem está perto de você, nós precisamos, com muita humildade, aprender com este patriarca como salvar a nossa família. Nós precisamos, irmãos, nesta geração, neste século que nós estamos vivendo, nós precisamos salvar a nossa família.
É de suma importância que nós introjetamos isso, que nós saturemos a nossa alma, o nosso espírito com esta responsabilidade, e muitas vezes nós ficamos empurrando as coisas com a barriga, porque não queremos assumir a responsabilidade de salvar a nossa família, de salvar os nossos amigos e até os nossos inimigos de tamanha catástrofe sobre a face da terra que virá, certamente virá. Então, primeiro, no versículo 8 de Gênesis capítulo 6, o texto diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus olhou e falou: aquele ali merece o meu favor, porque ele está se esforçando, ele é justo, ele é íntegro, ele é reto, e ele merece agora a minha atenção. Os meus olhos estão agora para o lado dele. Noé era diferente da sua geração. Irmãos, diante de tamanha insensatez, de tamanha maldade, de tamanha crueldade que se via por toda aquela terra, o texto afirma isso, chegava como mau cheiro nas narinas de Deus, a desobediência e a transgressão daquelas pessoas, matavam-se, faziam tudo que lhes dava na cabeça fazer, como nessa geração nós estamos vendo. E diante de tantas pessoas, milhares e milhões de pessoas, Noé foi o único que Deus encontrou diante de toda a população que era justo, que era íntegro, sobretudo que cria, que tinha fé. Então, quando Deus olha para ele, ele é o único que poderia obedecer a Deus. Então, ele é um diferencial. Ele é uma marca, ele é um ícone. Ele é, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele é chamado de herói da fé. Porque em meio a milhões, a milhares de pessoas, nós não sabemos qual era a população mundial daquela época, mas ele foi o único íntegro, justo e que cria. E era porquanto capaz de obedecer a Deus. E Deus olha para ele e dá essa incumbência para ele fazer uma barca, uma construção pesada, uma construção grande. Imagina, irmão, 137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 14 metros de altura, com 3 pavimentos, com jaulas, com ninhos, e que era capaz de suportar o movimento das águas, o banzeiro, como diz o amazonense. Era capaz de resistir ao banzeiro. Então, Deus dá as especificações da construção daquela arca para aquele Noé, e ele começa a construir. Ele chama seus filhos, diz o que recebeu como missão, e ele, primeiramente, movido pela vontade de Deus, prega para a sua família, para que ela possa ajudá-lo dentro desta missão. Ele anuncia a missão que recebeu de Deus para os seus filhos, para a sua esposa, para as suas noras, e entende que a ajuda deles é primordial. E começa a trabalhar. E imagine ele trabalhando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, é o homem da barca no seco. E começaram a criticá-lo e a zombá-lo, e que começaram a debochar dele, porque ele era um estranho, ele era bizarro no meio daquela população. Eles não compreendiam. Eles não queriam também compreender. E talvez o chamaram de louco, porque ele era o único que cria em toda a terra. E aí a gente para pensar sobre isso. Olha, como é que um homem, diante de tanta desfaçatez, diante de tanta transgressão, diante de tanta maldade, o filho de Enoque
foi capaz de andar em integridade de maneira tal que Deus o encontra como o único que cria, o único justo, o único íntegro, e o chama para uma missão. E os demais todos estavam distantes da presença do Senhor. A gente pode olhar hoje, irmãos, que este diferencial de Noé é um modelo para nós cristãos dessa geração. As pessoas, de modo geral no mundo, na mídia principalmente, elas veem os crentes mais ortodoxos, os crentes, vou usar aqui uma palavra mais xiita, né? Os crentes mais conservadores, os crentes que querem desafiar os maus costumes, os péssimos exemplos da sociedade. Estes cristãos são escarnecidos, são zombados pela população. No trabalho, porque você veste de uma maneira diferente, porque você faz o cabelo do seu diferente, porque você come de uma maneira diferente, porque você bebe de uma maneira diferente, porque você se relaciona de uma maneira diferente, então você se torna diferente dos seus pares e se torna bizarro aos olhos deles. E talvez alguém até te ache louco. Fanático é a palavra muito usada, né? Você é fanático. Essa crença, você é tolo. Com essa crença sua, muitos têm ouvido isso durante muito tempo. E Noé, ele aproveita a oportunidade que ele recebeu de Deus para obedecer, exercendo a sua fé. Quando nós recebemos uma mensagem de Deus, escute o que eu estou falando, quando nós recebemos uma mensagem de Deus, nós precisamos recebê-la com fé e obedecer esta palavra, obedecer essa mensagem em fé, para termos sucesso no empreendimento que Deus exige de nós. Neste caso particular, era a salvação de vidas. E Noé precisava de obedecer, exercendo a sua fé para salvar a sua vida e a vida dos seus familiares. Diga comigo, Deus, de fato, é misericordioso. Agora, a gente precisa... Abre aí, irmão, Romanos capítulo 9, versículo 15. Romanos 9, versículo 15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus é misericordioso. Mas com quem ele quer ser misericordioso? Ele se compadece de quem ele quer se compadecer. E não é o caco que vai dizer para o oleiro, não é o barro que vai dizer para o oleiro, eu não estou satisfeito em ser isso ou aquilo. O oleiro que está te fazendo. É o mestre, é o artífice que está te fazendo. Então, compete a ele saber se esse vaso é usável para a honra ou para a desonra. Ele pode ser conservado ou pode ser destruído, jogado no mundo todo. Esse é um privilégio, é um direito do Criador. Então, não cabe a nós questionar a soberania de Deus, porque isso nos torna loucos, segundo a palavra do Senhor. Desafiar a soberania de Deus. A misericórdia de Deus, geralmente, irmãos, ela alcança, diga comigo, a misericórdia de Deus geralmente alcança os obedientes. Você conhece algum obediente por aí? Deixa eu lhe dizer uma coisa, só orar por sua família não é o suficiente, irmãos. Se você orar por sua família insistentemente e não obedecer a palavra do Senhor, isso não terá resultados. Por isso que muitas casas estão fracassando, casas evangélicas, casas de cristãos estão fracassando porque oram, mas não obedecem o princípio, a ordenança bíblica no serviço de salvação. Nós precisamos orar, mas precisamos obedecer no serviço de salvação, no serviço de evangelização.
Então não é suficiente. A sua fé precisa ser o propulsor, a motivação principal para a construção. Mas você precisa também entender que o seu amor pelos seus parentes, pelos seus amigos, vai empurrar você para frente na construção de um dispositivo que vai operar a salvação de Deus. Você precisa de construir com obediência, com fé, um dispositivo, um motivo, uma narrativa, um testemunho, onde dentro deste testemunho a sua família possa ser salva, os seus amigos possam ser salvos. Esta que é a palavra. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 16, versículo 31, quando Paulo se depara com o carcereiro de Filipos, que depois do terremoto e depois das prisões serem abertas todas, ele preocupado, ele já ia se matar, e Paulo disse: não faça isso, rapaz, pare com essa presepada. Todos nós estamos aqui, ninguém se perdeu. Paulo estava no presídio com Sírios, ele tinha sido açoitado por causa da pregação da palavra de Deus. E aí, quando Paulo diz isso, e ele diz: então, como devo fazer? Como devo fazer para ter a solução para mim e para a minha família? E Paulo diz nesse versículo: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E aí Paulo recebeu os cuidados dele. Esse texto aqui mostra que quando nós nos empenhamos em obedecer à vontade de Deus na construção de um modelo, na construção de um testemunho, na construção de uma vida que vai gerar o desejo de salvação dos nossos familiares e dos nossos amigos. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Precisamos entender que para salvar a nossa família, nós temos um trabalho muito árduo, muito puxado. Noé trabalhou num serviço de 120 anos, cerca de 120 anos, construindo uma embarcação enorme para a salvação de sua família, para a salvação dos animais impuros, dos animais puros, das aves. Ele trabalhou arduamente e em todo o período certamente pregou a justiça, conforme o apóstolo anuncia isso em sua carta no capítulo 2. Foi um pregador da justiça, do juízo de Deus, e em todo aquele percurso de construção daquela embarcação, certamente ele avisou do mal que sobreviria sobre a face da terra. Ele não perdeu tempo. E essa construção demorada, exigente, laboriosa para a salvação de sua família. Você acha que a sua família vai ser salva assim, brincando num cafezinho da tarde, num coquetelzinho, num romântico jantar, e a sua família será salva? Se você não construir a arca de salvação, se você não construir, e essa arca de salvação aqui é uma estratégia de evangelização, porque a nossa arca, a arca da aliança do Antigo Testamento, que é a bendita pessoa de Jesus, onde a presença de Deus se manifesta, também é a arca de Noé, onde a aliança dos 8, a aliança eterna, foi estabelecida entre Deus e a raça humana. Então essa aliança, apontando essa arca, tanto a arca da aliança quanto a arca de Noé, ambas são de aliança, ambas são de pacto de Deus com a humanidade, dizendo e apontando para a arca que viria, Jesus Cristo, o nosso amado Senhor. Então essa arca ela já existe, mas no entorno dessa arca nós precisamos construir
estratégias, nós precisamos construir pontes, nós precisamos construir modelos e testemunhos, relacionamentos que gerem a oportunidade de cada amigo, de cada familiar, de cada parente adentrarem nesta arca, a arca chamada Jesus. Você está ouvindo o que eu estou falando? Então, evangelizar é uma parte extremamente importante no processo de salvação e no processo de construção dessa arca. A construção, diga comigo, a construção da informação para a evangelização requer esforço, requer dedicação. Você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer o Senhor da palavra, você precisa se relacionar com a palavra, mas você precisa também se relacionar com o Senhor da palavra. As pessoas precisam ver em você o conhecimento, mas também a comunhão. As pessoas precisam ver em você não só a informação, mas também a fé naquilo que você está anunciando. Eles precisam ver a fé naquilo que você está anunciando, mas também a obediência naquilo que você está anunciando. Então é um conjunto, é uma obra que exige esforço, porque a obra da salvação ela já foi realizada na cruz, mas para as pessoas entrarem nessa arca, para as pessoas aceitarem essa arca, para as pessoas crerem nessa arca, nós precisamos criar situações que o próprio Espírito de Deus vai gerar em nós individualmente, estratégias, vamos construindo as informações à medida que vamos lendo a palavra, nós vamos construindo intimidade com Deus à medida que nós vamos vivendo com Ele e obedecendo Ele, e nós vamos tendo diariamente uma marca em nossa alma e nosso espírito, que é a marca da obediência a Deus, em detrimento do que o mundo fala. Ou seja, não importa o que o mundo diga, eu tenho fé, eu obedeço ao Senhor. Essa construção exige esforço, exige dedicação. Mas muitos crentes acham que é fácil. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Eu sou crente desde criança. Falta pouco tempo para me completar 60. Eu estou com 57. Desde criança eu leio a Bíblia. Quando eu era criança, a gente pregava sobre a volta de Jesus. Meu irmão já passou, olha quanto tempo. Muita gente se perdeu, muita gente foi salva, muita gente creu, muita gente descreu, muita gente obedeceu, muita gente desobedeceu. Então a gente precisa ter em mente que esta informação, esta comunhão, esta fé e essa obediência fazem parte de uma construção muito poderosa para conduzir os nossos parentes para a arca propriamente dita. Não dá para esperar que outro faça aquilo que Deus nos concedeu para fazer. E muitas vezes a gente se perde no meio do caminho. A gente se distrai. São crentes que não querem se esforçar, não querem se dedicar, não querem ler a Bíblia, não querem orar, não querem obedecer o princípio. Muitos dentro da igreja estão se separando, casando de novo, e casa. Tem uns cantores aí agora, irmão, que, meu Deus do céu, eles acham agora que a igreja é o caminho largo, que pode fazer, dar pirueta, pode casar com 300, pode fazer... Não! O caminho é estreito e apertado e conduz à salvação. Está acordado aí, irmão? Dá uma balançada do seu irmão. Está escutando essa palavra, irmão? Diga para o seu irmão, construa a sua arca. Construa seu ministério evangelístico. E comece trabalhando com a sua família e por sua família. A arca de Noé foi uma exigência de Deus, foi uma missão dada por Deus. E quando a gente olha para a igreja, é claro que a arca legítima é Jesus, mas quando a gente olha para a igreja,
A igreja é um ambiente que ele criou, o próprio Jesus criou. É a noiva dele. Nós somos membros do corpo de Cristo. Essa igreja eficiente, ela precisa saber se conduzir, precisa saber como proceder, e nós precisamos saber que a igreja é um lugar onde as pessoas, ao virem, vão receber uma mensagem direto do céu, vão receber uma palavra de Deus. Mas mais do que a palavra que sai daqui, elas vão olhar uns para os outros e vão ver a comunhão de Deus, vai ver a obediência a Deus, vai ver a fé em Deus, olha, assim, quase tocável, palpável, vai ser quase visível aos olhos nus, essa fé, essa obediência que a igreja vive e que a igreja caminha nela. Então eu preciso fazer com que as pessoas entrem nessa arca para conservá-las com vida. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 19. Então a igreja como arca, aí alguém pode falar, mas a igreja é antiquada, é cheia de defeito. Ora, imagine dentro da arca, irmão, tinha tudo quanto é tipo de animais, hein? Os estrumes deles, os barulhos dele, imagina que muvuca, irmão, hein? Imagina muvuca. Só 40 dias chovendo, depois só para as águas baixarem foi 150 dias, 5 meses, dentro de uma embarcação que era primitiva, não tinha propulsão, não tinha leme, ela estava à deriva, ou seja, ela caminharia para onde Deus assim quisesse que ela fosse levada. O homem não podia interferir nesse negócio. O homem entrou e aceitou a direção, aceitou a condução de Deus. Então essa arca tinha animais e aqueles, possivelmente dizem alguns entendidos que por conta da escuridão dentro da arca, que a iluminação era muito pouca, por conta da umidade, boa parte dos animais hibernaram, o que é racional isso. Mas muitos, irmãos, também perturbaram. E o mau cheiro, imagine o mau cheiro que dava. Então, dentro da igreja, não vamos comparar a igreja aqui com os animais, né? Por favor, não leve a mal. Mas muitas vezes as pessoas entram dentro da igreja e vê algumas coisas ruins e algumas coisas desagradáveis, e alguém que diz ser crente fazendo besteira e apontando. E hoje tem muita gente fazendo besteira, mas no passado também tinha muita gente fazendo besteira. Então não é novidade que as pessoas que vêm congregar nesta igreja, ou naquela igreja, ou na outra, façam aqui ou acolá besteiras e dão terríveis testemunhos. Mas isso não muda o fato de que a arca é o único lugar de salvação. Ela pode até ter os seus maus cheiros, ela pode ter até os seus mugidos, os seus berros, ela pode ter até as suas confusões, mas ainda é o único lugar em que se pode entrar para ser salvo. E a gente precisa guardar isso no coração. O mundo está pregando que não precisa, as pessoas não precisam mais se reunir em torno do nome do Senhor Jesus para adorá-lo, e pode ficar em casa, e tem cantores famosos agora que estão sendo instrumentos de um Deus desse século, onde eu agora sou livre da religiosidade. Agora tem um negócio, irmão, de ser livre da religiosidade, de ser livre para fazer o que quiser. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Cristo, nós nos tornamos escravos dele. A nossa mente é levada cativa a ele. Ele passa a ser Senhor nosso. Nós nos tornamos vassalos do seu reino. Agora, ele trata os seus servos com toda a cortesia, com toda a deferência, com todo o amor. Ele propõe os dons, ele propõe todo o chamego, todo o consolo, todo o zelo, mas nós somos dele, nada podemos fazer. Ele diz isso lá em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Essa é uma verdade que saiu da boca do nosso Senhor Jesus. Então, nós não podemos esquecer que a operosidade de Deus para a salvação está na igreja.
está na igreja. Ah, tem escândalos. Ah, tem crises. Tem, irmãos. Tem. Você acha que os 150 dias de água, onde todos estavam fechados naquela arca, não ocorreram alguns imprevistos, algumas situações desagradáveis? Claro que aconteceu. Mas se saíssem da arca, o que ia acontecer? Ia morrer afogados. E tem muita gente querendo sair dessa arca. Não aguento mais ficar preso. É muita limitação. É muita exigência, é a exigência para seguir o caminho estreito e apertado, é a exigência para entrar numa porta chamada porta da salvação, chamada porta da graça. É nesta porta estreita e apertada que eu e você precisamos decidir no coração de usá-la para a nossa salvação. Porque sem a igreja, porque a igreja, irmãos, eu e você precisamos saber, a igreja como noiva de Cristo, ele vem na terra para buscar a sua noiva. Nós somos chamados de noiva do Senhor. Ele vem buscar-nos, nós somos a noiva dele, ele vai vir nos buscar. Diga para quem está perto de você, o Senhor vai vir para nos buscar. Ele é a nossa salvação. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Pela fé, Noé foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Movido pelo santo temor, ele construiu a arca para salvar a sua vida. Por meio da fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz que por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus deu a ele uma ordem e disse, vai acontecer. Ele não via, não tinha uma nuvenzinha escura do tamanho da mão de um homem. Nada era previsível de um temporal, de um dilúvio. Mas ele creu. Noé construiu sua arca, mesmo não havendo nada que lhe dissesse aos olhos humanos, aos olhos naturais, que de fato isso ia acontecer. Diga para quem está perto de você, isso é ter fé. Agir com base exclusivamente na palavra de Deus. Não temos nenhuma evidência científica, não temos nenhuma evidência filosófica, não temos nenhum achismo, mas nós temos a revelação da palavra de Deus, nós temos a palavra do Senhor saindo da boca dele em nossa direção, e quando nós a recebemos, nós devemos recebê-la com fé e obediência, e caminhar na direção que esta palavra está indicando. Você está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Devemos mostrar nossa fé quando o Senhor fala. Noé construindo aquela enorme embarcação, não tinha um galpão grande para ele botar essa embarcação debaixo. Não tinha uma lona enorme para ele esconder o que ele estava fazendo. Ou seja, a fé dele estava exposta, visível. A fé dele era vista por todo mundo, podiam chamá-lo de fanático, de louco, de maluco, de qualquer nome. A fé dele estava exposta. É muito fácil ser crente aqui dentro dessas paredes, irmãos. Todo mundo aqui está aqui para ouvir a palavra, todo mundo ama os hinos e gosta da mensagem e gosta da oração. Que coisa linda. Mas e na hora de expor a sua fé lá na faculdade? Um reduto difícil. E na hora de expor a sua fé lá no trabalho? E na hora de expor a sua fé na feira livre, no supermercado, nas ruas, em casa? Noé, de peito aberto, obedeceu e ele começou a construir uma embarcação de 14 metros de altura. Exposta. Não estava dentro de um galpão, não estava debaixo de uma lona. Mas ele se esforçou, ele se dedicou, porque estava em risco o quê, irmãos? A sua vida e a vida da sua família.
Você entende o que significa isso, irmãos? A sua vida e a sua família estão em risco de se perderem. O que você está fazendo para mudar isso? Diga para quem está perto de você, devemos mostrar nossa fé na volta de Cristo. Não é só com palavras, irmãos, com atitudes concretas. Nós precisamos mostrar, demonstrar visivelmente a nossa fé na volta do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o mundo, a gente tem a doce ilusão de que o mundo vai melhorar, né? A gente tem a doce ilusão que as coisas vão ficar boas, que vai chegar um governo aí capaz de fazer mudanças maravilhosas e vai ser tudo... Ei, desde que o mundo é mundo, entra um governo, sai outro e as coisas continuam piorando. Apesar de toda a ciência, de todo o conhecimento tecnológico e científico ao longo dos séculos e dos milênios, a população morre muito mais gente hoje do que naquela época. Por conta da quantidade de guerras, por conta da quantidade de epidemias, da quantidade de doenças adquiridas por causa dessa modernidade e por causa da malignidade reinante nesse mundo. Então, diga para o seu irmão, não dá para ocultar, não dá para esconder uma fé legítima. As pessoas precisam ver que você é crente em Jesus Cristo, que você está aguardando a volta dele. A qualquer dessas horas, ele voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. As pessoas precisam saber dessa informação. Esta informação é primordial, ela é a construção de uma missão que Deus lhe deu. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Ele preservou Noé, o que diz lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, pregador da justiça. Segundo Pedro, irmão, Noé pregou a justiça em sua geração. 6:3. Gênesis 6:3. Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Muitos pegam esse texto aqui, irmãos, e dizem que o homem vai viver só 120 anos, mas na verdade, quando Noé recebeu a incumbência, ele demoraria cerca de 120 anos para terminar de construir a arca. Significa que Deus deu 120 anos para que aquela população pudesse se arrepender, pudesse acreditar na pregação de justiça e de juízo e mudasse. Deus estava dando 120 anos para aquele povo, ouvindo a mensagem repetidamente, vendo a fé exposta daquele patriarca, pudessem tomar tento, rumo, senso, equilíbrio, responsabilidade e assumir que era hora de dar ouvidos àquele patriarca. E o que eles fizeram? Graças a Deus. A pregação de Noé, irmãos, essa é dura, tá? Diga para o seu irmão aí, a pregação de Noé não foi sobre empregos e prosperidade, mas foi sobre juízo divino. Pregação sobre juízo divino. Nós precisamos, irmãos, procurar pregar dessa forma, inclusive para os nossos parentes. E a gente fica com timidez, acanhado, e não querer pregar uma palavra de justiça, uma pregação de juízo. As pessoas precisam vir à igreja. Isso é importante a gente saber. As pessoas precisam vir à igreja, irmãos, não para se sentirem confortáveis. As pessoas não podem vir à igreja para serem beneficiadas com um emprego, ou com um carro novo, ou com um casamento. Ainda que, como resultado de uma obediência a Deus, isso pode vir, mas
Aí as pessoas não podem vir à igreja aqui porque numa campanha, num projeto, ela vai ser bem... Não, as pessoas precisam vir aqui para ouvir uma pregação de juízo, de justiça. Elas precisam tremer, elas precisam temer e saber que a qualquer dessas horas, a presença de Deus para tirar a igreja da terra e virá o juízo de Deus sobre a face da terra. Mas a gente fica pregando amenidades. A igreja precisa conhecer o projeto de salvação, que livrará a família, que livrará o seu parente, o seu amigo da destruição iminente, que livrará a sua família do juízo de Deus. Elas precisam, diga para o seu irmão, a sua família precisa de uma pregação legítima e não de promessas e de tapinhas nas costas, tapinha no ombro. Deus é contigo, Deus te abençoe. Ei, Deus ofereceu o filho dele, Jesus, para morrer numa cruz. Você acha que ele não vai julgar a terra como ela merece ser julgada? Se o próprio filho dele foi morto de forma flagelante, torturante, de forma algoz, você acha que esse Deus que não poupou a população na época de Noé, destruindo tudo, você acha que no meio de tantas desgraças e desmandos na sociedade, pedofilia, sequestros, mortes em série, assassinato, esquartejamento, tantas coisas horríveis e inomináveis que estão acontecendo, você acha que o juízo de Deus não virá sobre a face da terra? Pese o meu e o seu coração, pese o meu e o seu coração com a poderosa mensagem de Deus para que nós tenhamos ainda nos dias de nossa vida força, coragem, fé, obediência para construir um caminho que direciona a população para entrar na arca de salvação. Essa é a verdade. Então, as pessoas precisam entrar aqui para serem convertidas e não para receber tapinhas nas costas dizendo que é bom. Não que a gente não vá fazer essa recepção amorosa, como fui bem recebido hoje ali pelo irmão, como sempre, Elmar. Mas não, você entende o que eu estou dizendo, irmãos? Não tem a ver com estratégias humanas, não tem a ver com o jeito educado e civilizado de uma geração hipócrita, mas tem a ver com a vontade de Deus, diretiva para a salvação das pessoas. Quando eu entendo que trazer uma pessoa aqui é para que ela ouça a mensagem de Deus e se converta, para que não pereça, mas tenha... Está ouvindo o que eu estou falando? Gênesis capítulo 7, versículo 23. Sabe, irmãos, após muitos anos de oportunidade de arrependimento, cerca de 120 anos que Deus deu de oportunidade, Noé continuou batendo o seu martelo, serrando a madeira, passando os betumes e ajeitando aquela construção e pregando sobre a justiça de Deus, sobre o juízo de Deus, e aquelas pessoas não receberam ou não aproveitaram a oportunidade de arrependimento. E sabe o que aconteceu? Finalmente Deus fecha a porta da arca com Noé e sua família dentro da arca. E logo que foi Deus que fechou a porta, não foi Noé não, foi Deus que fechou a porta. E logo em seguida, o juízo, a taça da ira de Deus, da repulsa de Deus, da ignominia de Deus contra a raça humana, caiu, foi despejada sobre a raça humana. Os abismos deram de sua água, as nuvens, os céus
trovejou e a água caiu por 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que as comportas do abismo foram abertas, os céus foram abertos, e 40 dias e 40 noites, ininterruptamente, a chuva caiu. Imagina quando começou a cair a chuva e os gritos ao redor da arca, e a água subindo, e água subindo, e água subindo, 7 metros, cerca de 7 metros acima do pico mais alto. Os animais, os humanos, as crianças. Deus é perverso. Deus escancarou uma porta enorme. A justiça dele, a bondade dele, a misericórdia dele foi concedida durante 120 anos, mas a destruição dos pecadores ocorreu. Sabe, irmãos, lá em Lucas capítulo 3, versículo 25. Põe aí, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 25. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Você está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Você está recebendo essa mensagem no seu coração? Ele, porém, responderá. Aliás, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. O Senhor Jesus falando sobre esta volta iminente dele. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Abre-nos a porta. Quantas oportunidades estão sendo desperdiçadas na evangelização? Quantas pessoas estão desperdiçando tempo? Nós estamos desperdiçando nosso tempo em muitas coisas que não deveríamos desperdiçar. E as pessoas estão caminhando a passos largos. Os presídios, irmãos, quase 1 milhão de pessoas aprisionadas nos presídios brasileiros. Fora a bandidagem que anda solta por aí, né, coronel? Sabe, irmãos, o mundo jaz no maligno. As pessoas, elas estão casando e se descasando, estão amando e odiando. Agora, a doce mensagem do amor, toda forma de amor é louvável e agradável. E começam a amar demônios, a amar coisas do mal, a perversidades. Começam a tomar decisões, a prejudicar a si mesmo. Os estabelecimentos de justiça estão discutindo a possibilidade de liberarem o uso das drogas. Poderosos dispositivos para liberarem doenças que estão trancafiadas nas mentes de muitas pessoas, que provavelmente muitas delas nunca teriam suas doenças despertadas, mas por conta desta imoralidade, dessa condição da nossa sociedade, as pessoas não respeitam mais nada, nem ninguém, e vivem com a cara da hipocrisia do mimimi. E quando nós pregamos a mensagem do Senhor enfática, firme, incisiva, dizendo que aquele que não aceitar Jesus como Senhor e Salvador será condenado. E as pessoas não querem ouvir essas mensagens. Elas querem receber um tapinha e um chamego e dizer: ó, vai dar tudo certo, viu? Vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo, não. Não vai dar tudo certo não, porque as pessoas vão continuar morrendo, vão continuar adoecendo, vão continuar perdendo o emprego, vão continuar tendo AIDS, vão continuar tendo cancro, vão continuar tendo o câncer, vão continuar tendo Alzheimer, Parkinson, e vão continuar tendo até o Covid, H1N1, vai continuar tendo as doenças raras e as doenças não sei o quê, e vai continuar as demências, e vai continuar os endemoniados e os drogados, e os viciados, e os efeminados, e todo.
E a gente fica na igreja achando que nossa igreja é um barco de prazeres. Vem para cá, Deus vai abrir uma porta linda, Deus vai... Venha chorar pelos seus pecados, irmão. Venha chorar para se converter, porque chegará o dia, e não vai tardar, que esse mundo será destruído novamente. É uma promessa do próprio Deus. Quer prova disso? Você quer prova disso? Abra aí, por favor, irmãos, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Escute só, não sou eu não, é a palavra. E eu quero que nessa noite você saia daqui com muita convicção de que ou nós aceitamos o evangelho legítimo da palavra do Senhor, ou vamos ficar aí vivendo uma vida que não vai levar a nada. Escute só esse texto. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Quer mais um texto? Versículo 10, desse mesmo capítulo, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá. Leia comigo, por favor. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quer outro versículo? Toma aí, Isaías 66, versículo 15. Isaías 66, versículo 15. Porque eis que o Senhor... Vamos lá, irmão. Para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Quer outro texto? Abra aí Malaquias capítulo 4, versículo 1. Malaquias 4, versículo 1. As pessoas acham que nós estamos brincando de fazer igreja, de fazer cultinho. As pessoas acham que, as pessoas... Existe charlatanismo, irmão? Existe. Existe mercenário? Existe. Eu já disse isso aqui várias vezes na igreja, infelizmente. Mas sabe, irmãos, existem milhares de homens e mulheres de Deus que não se curvam a este mundo tenebroso e pregam o verdadeiro evangelho. Olha o que o texto diz aí. Porque eis... Chore, irmão. Agora é hora de chorar. Agora é hora de sentir dor. Agora é hora de olhar para a nossa família, para os nossos amigos, e olhar para o mundo, para a nossa cidade, para a nossa nação, e dizer: Deus, tenha misericórdia de nós. Agora é hora de ver e perceber que nós, ainda que frágeis, ainda que sujeitos a tantas coisas desagradáveis, nós somos as ferramentas que podem ser usadas como o velho Noé foi usado para construir uma arca de salvação. Você pode construir a informação, a fé e a obediência para conduzir as pessoas à arca de salvação chamada Jesus Cristo. Você entende o que eu estou falando, irmão? Diga para o seu irmão: assim como a porta da arca foi fechada, a porta da graça também vai se fechar, irmão. Haverá um dia que a graça de Deus não mais será acessível. As pessoas não encontrarão mais a porta acessível. A palavra de Deus diz, irmãos, que as pessoas vão ler a Bíblia e elas não vão entender absolutamente nada do que está escrito, porque o Espírito de Deus já se retirou. A Bíblia diz que
o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, certo? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Se você lê a Bíblia e o Espírito Santo não lhe convence, como você vai se arrepender? A Bíblia afirma que as pessoas, elas dirão aos montes, caiam por sobre nós. Haverá flagelo, dor, coisas nunca antes vistas se abaterá sobre a terra. Essas bombas nucleares, bombas atômicas, bombas biológicas que estão sendo construídas e feitas, irmãos, serão ferramentas da maldade para destruição. A Bíblia diz que só um momento logo depois, onde o anticristo assume o governo, quando ele faz o período de bonança, e só a Bíblia diz que quando o Senhor vir com a destruição, 1/3 da terra será destruído imediatamente. Mas as pessoas, elas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas em comprar um carro melhor, em construir uma casa melhor, estão preocupadas com a roupa. Não que isso não seja justo, eu não estou dizendo que você não deva preocupar com essas coisas. Elas são aceitáveis, você precisa se preocupar com essas coisas. Mas escute, olhe para mim, não se distraia. Você precisa entender que a mensagem de Deus, a mensagem de juízo, a mensagem de justiça deve fazer tremer o meu coração, deve fazer tremer os meus átomos, as minhas moléculas, deve fazer tremer a minha existência moral, emocional, espiritual. A palavra do Senhor, com toda a ênfase, com todo o poder, deve vir e se bater em mim e quebrar a dureza do meu coração. A palavra do Senhor diz que vai transformar o nosso coração de pedra em carne. Você pode ficar de pé. Deus usou Noé para salvar sua família, e Ele quer nos usar também, através da nossa fé. Diga para o seu irmão, através da sua fé, demonstrada pela sua obediência. Porque só uma pessoa obediente não pode querer construir uma arca. Só uma pessoa obediente pode querer construir uma embarcação para a salvação. Só uma pessoa obediente vai fazer o necessário para levar a sua família a Cristo. Nossa família precisa de nós. Olha para quem, se você está perto da sua família, diga para ela, nossa família precisa de nós, como construtores de um caminho para a arca da salvação. Nossa obra de fé e obediência é a evangelização. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, preste atenção. Ore, estude a Bíblia com temor, debruce sobre a Bíblia. Esses textos que eu citei aqui de 2 Pedro 3:7 e 3:10, Isaías 66:15 e Malaquias capítulo 4, versículo 1. Leia esses textos, leia o contexto, aprenda sobre a palavra do Senhor, veja as verdades poderosas inseridas na Bíblia. Deixe essas mensagens impactarem o seu coração. Eu lembro que uma vez eu fui contar a história bíblica de Zaqueu para uma psicóloga, e ela não conhecia a Bíblia, ela não tinha nenhum conhecimento da Bíblia. E quando eu comecei a contar a história de Zaqueu, ela falou, isso está na Bíblia? Eu disse, está. Ela falou, nossa, mas que história belíssima. Eu posso usar essa história nas minhas palestras? Pode, claro, era a Bíblia. Mas que coisa boa, é muito instrutiva essa história. Não conhecia. Tem muita gente, irmão, que ouve falar da Bíblia, mas não conhece a Bíblia. Tem muita gente, só aqui para nós, tá? Tem muita gente dentro da igreja que não conhece a Bíblia.
Porque ler qualquer coisa, menos a Bíblia. Decida ler a Bíblia toda de capa a capa. Você pode começar no Evangelho de João, voltar a Mateus e ler até Apocalipse e voltar para o Antigo Testamento e ler o Antigo Testamento. Ou você pode ler aleatoriamente, livro por livro, e ir assinando para saber que aquele livro já foi lido por você. Estabeleça uma meta de 6 meses para ler a Bíblia toda. Você sabia que ininterruptamente você pode ler a Bíblia toda em 72 horas? Eu já li a Bíblia toda em 72 horas, ininterrupta. Dá para fazer isso com um pouquinho mais de folga, com 100 horas. Dá para fazer em 3 meses com um pouco mais de folga. Em 6 meses, 1 ano. Ei, escute. A sua família precisa de você, irmão. Os seus amigos precisam de você. Seja ridículo para essa sociedade. Não tenha medo de ser cafona, demodê, quadrado, retrô. Não tenha medo de ser diferente. O que mais tem no mundo é coisa diferente. Bizarrice. Punk, funk, tem tudo, irmão. Tudo que você tem, tribo de todo quanto é jeito. E vem falar da minha tribo, do leão de Judá. E vem querer me criticar porque eu sou do leão. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não tenha medo de se jogar na palavra, porque a sua família precisa da sua fé legítima e autêntica. Deixa ela perceber isso em você. Você não precisa ser um evangelizador chato, encrenqueiro, mas você precisa transbordar fé e obediência. Você precisa transbordar fé e obediência. Por que você está indo para a igreja hoje? Porque eu amo ir para a casa do Senhor. Porque na casa do Senhor eu ouço palavras de admoestação, de exortação, de consolo. Eu ouço palavras fortes, duras, que confrontam o meu caráter. Eu ouço a palavra do Senhor que cura a minha alma e o meu espírito. Vem comigo também. E quando você começar a deixar de ser chato, a deixar de ser indiferente e passar a transbordar a sua fé, as pessoas não precisam de mais nada do que isso. Ainda há tempo de salvação. Ainda há tempo de salvação. Sua família pode ser salva ainda esse ano. Quem sabe até julho a sua família toda pode estar aos pés de Jesus adorando a Ele. O pai, a mãe, o avô, a avó, o primo. Não importa o grau de iniquidade, de impiedade que essas pessoas vivam, quando elas forem tocadas pelo Espírito de Deus, que as convence do pecado, da justiça e do juízo, nada poderá impedi-las de terem suas vidas mudadas, transformadas, porque elas adentrarão a arca de salvação. Olhe para o seu irmão e diga: o que estamos fazendo? Olhe de verdade, olhe para o seu irmão, pergunte: o que estamos fazendo? Qual é a nossa atividade evangelizadora? Você tem coragem de responder, irmão? 0. O mínimo. Eu estou um fracasso na evangelização. Não estou dizendo que você tem que ser um bom pregador. Não estou dizendo que você tem que ser um teólogo. Mas você precisa viver a comunhão com Deus, a obediência a Deus, para transbordar a sua fé e as pessoas olharem para você e falar: tem algo diferente em você. O que é isso? É Jesus de Nazaré. Quer beber? Quer entrar nessa porta? Ei, a porta da graça ainda está aberta. Tem pastores que vão para o inferno.
Tem cantores que vão para o inferno. Tem líderes que vão para o inferno. Eu não quero ser um deles. E eu espero que nenhum de vocês aqui seja um deles. Mas sabe, o julgamento de Deus virá sobre a terra. Deus julgará a terra. Deus julgará a humanidade. Porque Ele fez tudo para tocar o coração da humanidade. E agora é minha e sua responsabilidade construir as informações, construir a nossa fé, construir a nossa evangelização para fazer as pessoas entrarem na arca. Você é como a rampa que dá acesso à arca. Seja uma rampa atrativa, poderosa, uma rampa que proclame a salvação. Seja um corrimão que as pessoas entram segurando para entrarem na arca felizes, firmes, consolidados. Você está ouvindo o que eu estou falando? Agora é a hora, irmãos. É a hora. Nossa obra de fé e obediência é a evangelização. Ore e estude muito para este fim. Nossa família precisa disso. Nós precisamos agora pregar a mensagem da justiça e do juízo divino para o maior número de pessoas. Decida isso hoje, aqui e agora. Tragam as pessoas para o culto. Convença elas pelo Espírito de Deus. Deixe elas verem que você se alegra em vir para o culto. Deixe que as pessoas testemunhem que você ouviu uma palavra de justiça, uma palavra de juízo, uma palavra de exortação, uma palavra que impacta, uma palavra que muitas vezes a gente curte e compartilha coisas sem nexo, sem sentido algum. Compartilhe uma frase que você ouviu na pregação. Compartilhe a eficácia do Evangelho no seu coração. Não precisa ser um textão, pode ser só uma frase, pode ser só uma palavra. Hoje na celebração, Deus tocou a minha alma. Pronto. Então hoje eu quero convidar você, nós vamos cear. Eu quero convidar você a humildemente. Escute, essa palavra não é minha, viu, irmãos? Essa brabeza toda não é minha, não. Essa brabeza toda aqui é o poder da mensagem de justiça e do juízo divino. Eu não tenho nenhum interesse em ferir os seus corações, em magoá-los, em afrontá-los. Mas eu tenho um interesse muito grande que a verdade de Deus toque o seu coração. Ao longo desses mais de 30 anos pastoreando, eu vi pessoas completamente arrebentadas mudarem as suas vidas porque entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Mas sabe, se elas não mudarem nada e entrarem no céu, já estou feliz demais. Porque se não entrar no céu da glória de Deus, irmão, o trem vai ficar feio. Então feche os seus olhos agora e confesse os seus pecados ao Senhor. Arrependa-se de sua omissão. Arrependa da sua falta de obediência. Arrependa da sua falta de fervor, da sua falta de fé. Arrependa-se porque não está construindo uma estrada de evangelização. Não está construindo uma arca para a sua família. Arrependa-se agora, chore na presença do Senhor.